Olá, meus queridos guerreiros de Alfcom, seja bem-vindo à nossa revisão, aquela mega revisão para OAB, ok? Trabalhei nos outros aulões, algumas matérias, ação penal, inquérito policial, algo bem interessante. O tema que eu trouxe hoje, que eu acredito que vai ter questão na prova, vamos tentar pegar essa questãozinha, e eu vejo muita historinha de aluno que ficou por uma na OAB. Então, se depender dessa uma de processo penal, estará aqui, umazinha. E eu vou citando outras coisas interessantes mais, ok? Estamos aí na companhia do nosso querido Bruno o câmera, não é? Ok? Bruno o câmera. Então vamos lá, vamos falar um pouco aí. Aquela coisa bem tranquila. Prisões processuais. Vamos imaginar a prisão. Para a pessoa poder ser presa, né, pode ser ou em flagrante, ou eu tenho um mandado judicial que mande apreender, a prisão por mandado. Só que existe a prisão definitiva, aquela que vai ser de acordo com uma sentença transitada em julgado, a pessoa está cumprindo uma pena, e existe uma prisão anterior a isso, que é a chamada nossa prisão cautelar, prisão provisória ou prisão processual. Então, essa prisão antes do trânsito em julgado. Pergunta boa. Antes do trânsito em julgado, a pessoa pode progredir de regime? Ela pode progredir de regime, porque isso aí é em benefício dela, ok? Se é em benefício, não tem problema. Então, prisão processual, prisão cautelar, pode ser chamado também. Está dentro de medidas cautelares, né? As medidas cautelares, temos a prisão cautelar, e os chamados presos provisórios que ficam em cadeia pública. Beleza. Espécies de prisão cautelar ou prisão processual. Temos a prisão em flagrante, temos a prisão temporária, aqui é lei 7.960 de 89, é uma lei específica da prisão temporária, eu coloquei junto. Temos a prisão preventiva. A prisão preventiva é a prisão cautelar por excelência. Esse é o principal tipo de prisão cautelar. E temos a prisão domiciliar. Mais uma espécie aí de prisão domiciliar. Só você imaginar. Imagine o seguinte. Alguns corintianos foram para um outro país, que é hipótese, tá? Estou inventando. Foram para outro país e lá, em tese, cometeram um delito. Podem ficar presos provisoriamente? Olha, não temos o trânsito julgado, mas em tese cometeram o delito. Existe aí um fumus, então ele pode ficar preso provisoriamente. De acordo com a lei do país de lá, talvez uns 2 anos ele pode ficar preso. Nosso país é um pouco diferente, mas lá talvez 2 anos. Então vamos lá. A primeira que eu vou citar aqui é a chamada prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Tivemos um caso importante de um juiz que ficou em prisão domiciliar. Mas vamos diferenciar a prisão domiciliar de 3 tipos parecidos de prisão domiciliar. Primeiro, existe uma medida cautelar. A medida cautelar, a pessoa fica em residência. Essa medida cautelar, ela não é substitutiva da prisão preventiva. A prisão domiciliar é substitutiva da prisão preventiva. Temos as medidas cautelares dessa prisão. Quando uma pessoa é presa em flagrante, por exemplo, o juiz tem que converter em prisão preventiva, ou relaxa o flagrante, ou pode aplicar uma medida cautelar, por exemplo. Em aplicando uma medida cautelar, em tese ele está falando assim, ó, eu não quero que ele fique totalmente solto, mas eu também não quero que ele fique preso. Eu vou aplicar uma medida cautelar. Medida cautelar, deixa ele recolhido em residência, seja no horário noturno, seja em final de semana, para que ele não seja preso preventivamente. E temos a prisão domiciliar. Essa é substitutiva da prisão preventiva. Você vai pegar o cara preso preventivamente e vai olhar para ele e falar, cara, esse cara preso preventivamente aqui vai dar muito trabalho, manda ele para casa. Olha como que é diferente. A medida cautelar que a pessoa fica recolhida no domicílio, ela pode sair durante o dia sem ter uma autorização judicial. Agora, a prisão domiciliar não pode sair. Na prisão domiciliar, a pessoa precisa de autorização judicial para poder sair. Ok? A prisão domiciliar é mais uma prisão mesmo. É mais uma prisão. Agora, o recolhimento domiciliar, a pessoa fica recolhida, várias nomenclaturas, né? Recolhimento domiciliar não é como uma prisão, é uma medida cautelar, é uma restrição. Pergunta boa, que já caiu em prova. Pergunta boa. Se eu aplico a prisão domiciliar, estou restringindo liberdade? Estou. Cabe habeas corpus? Cabe habeas corpus. Se o juiz aplica medida cautelar de recolhimento em residência, em residência domiciliar, cabe habeas corpus? É medida cautelar, restringe a liberdade? Pode não restringir toda a liberdade, mas restringe um pouco da liberdade.
Então, cabe sim o habeas corpus. Primeiro, como é medida cautelar, está dentro de um processo criminal e é uma medida ali que, em tese, está criando um prejuízo. Cabe habeas corpus, ok? Então, diferenciei a prisão domiciliar como substitutiva da prisão preventiva, o recolhimento domiciliar, recolhimento em residência, como medida cautelar diversa da prisão, e temos uma outra prisão domiciliar. A outra prisão domiciliar, ela é substitutiva do regime aberto. Imagina o cara que já foi condenado, olha a diferença, ele já foi condenado, ele já está no regime aberto, pode ter ido diretamente do regime aberto, e lá no regime aberto, em tese, né, casa do albergado, você vai olhar para ele e falar assim, cara, vai dar trabalho aqui na casa do albergado, manda ele para casa. A situação é muito parecida com a prisão domiciliar do Código de Processo Penal, muito parecida, mas essa do Código de Processo Penal é antes do trânsito em julgado, é uma prisão processual. A prisão após o trânsito em julgado, substitutiva do regime aberto, ela é prevista na LEP, ela não é processual, ela é após o trânsito em julgado. Os requisitos são os mesmos? Não, são parecidos. Então vamos diferenciá-los. Nessa prisão aqui, nessa prisão domiciliar, antes do trânsito em julgado, prisão processual, você vai olhar lá para o acusado. E ele, em tese, estaria em prisão preventiva. Você fala assim, não, manda o cara para casa porque ele já tem mais de 80 anos. Ele já tem mais de 80 anos. Se você olhar para aquele que está em regime aberto, está lá na casa do albergado, se ele tiver mais de 70 anos, é cabível prisão domiciliar. Olha como é diferente. Vou colocar aqui, ó, prisão domiciliar diferente. Vou colocar assim, LEP. A prisão domiciliar prevista na LEP. Prisão domiciliar prevista na LEP. Substitutiva do regime aberto. Aqui é maior de 80 anos, lá é maior de 70 anos. 70 anos. Aqui, vou até colocar aqui embaixo, aqui na LEP é doença grave. Aqui na LEP é doença grave. Doença grave. Então, se você olhar para aquele preso em regime aberto e ele tem uma doença grave, você pode mandar ele para a prisão domiciliar. Se você olhar para aquele que está na preventiva e ele tem tão somente a doença grave, será que já é cabível prisão domiciliar? Não. Além da doença grave, você tem que dizer, ó, ele está extremamente debilitado. É algo a mais. Ele tem que estar extremamente, tem que estar dando problema mesmo, extremamente debilitado. Então, nesse caso aqui, extremamente debilitado, vai caber a prisão domiciliar. Aqui na LEP, terceiro requisito é filho menor. Filho menor. Ou doente mental, ou deficiente. Ou deficiente, filho menor ou deficiente. Aqui na prisão domiciliar, como prisão processual, não é tão somente filho menor, é filho menor de 6 anos. Filho menor de 6 anos ou deficiente, seja físico ou mental, desde que a pessoa seja imprescindível a este menor. Desde que a pessoa seja imprescindível a esse menor. E a última, lá fala em gestante. Se a mulher é gestante, cabe a prisão domiciliar substitutiva do regime aberto, lá no caso da LEP. Aqui não, é gestante a partir do 7º mês de gravidez, ou se a gestação for de alto risco. É só você observar, nesses requisitos aqui, a pessoa já está no regime aberto, os requisitos são mais brandos. Aqui não são mais brandos, aqui são mais graves. Então, se aqui eu tenho 70 anos, aqui eu vou ter 80 anos. Se aqui eu tenho doença grave, aqui eu vou ter extremamente debilitado por doença grave. Se aqui eu tenho condenada com filho menor, aqui eu vou ter, filho menor 6 anos, menor de 6, ou deficiente. O deficiente é igual para os dois. Se aqui eu tenho gestante, se lá eu tenho gestante, aqui eu vou ter gestante a partir do 7º mês ou de alto risco. Então, se a mulher é gestante, aqui é a partir do 7º mês, nasceu a criança, vai até, no caso aqui, 6 anos, menor de 6 anos. Lá no caso, não. Qualquer que seja a gestação, e filho menor aqui é menor de 18 anos. Eu falo tão somente filho menor, é menor de 18 anos. Ok? Vamos em frente. Então, diferenciamos prisão domiciliar como prisão processual, prisão domiciliar como substitutiva do regime aberto, no caso da LEP, e o recolhimento domiciliar como medida cautelar, que a pessoa pode sair e não precisa ir de uma autorização judicial. Nesse caso, precisa de autorização judicial. Segunda
espécie de prisão? Está aqui. Prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Primeiro a prisão domiciliar, agora a prisão em flagrante. Vamos imaginar. Prisão em flagrante. Pessoa, em regra, está cometendo o delito. Pessoa, em regra, está cometendo o delito. Hoje acontece o seguinte, se você chegar na cadeia, o cara vai falar assim para você, ó, estou preso em flagrante há 1 mês. É possível? Não é possível mais. De acordo com a Lei 12.403, que alterou a chamada nova lei das prisões, ou aí tem gente que gosta de chamar de reforma no Código de Processo Penal no que tange as prisões, aconteceu o seguinte, a prisão em flagrante não é mais chamada pela doutrina de medida cautelar. Hoje ela é chamada de medida pré-cautelar. Por que pré-cautelar? Porque a pessoa não mais fica presa em flagrante. Quando ocorre o flagrante, o juiz tem que substituir esse flagrante para que ela continue presa. Ou substitui por uma prisão preventiva. Ou ele relaxa o flagrante, se o flagrante for ilegal, por exemplo, ou ele dá aí uma liberdade provisória, cumulado ou não com uma medida cautelar. Então vamos lá. Prisão em flagrante. A prisão em flagrante hoje, ela é uma medida pré-cautelar, subcautelar. Pré-cautelar. Só que eu trouxe alguns casos aqui, a lista parece grande, mas fica fácil entender. Que é os casos que a pessoa não pode ser presa em flagrante. Aí que é interessante, ela não pode ser presa em flagrante. Então vamos lá. Primeiro caso. Esse primeiro caso é bom de trabalhar, porque está relacionado ao nosso ECA, né? O menor de 18 anos. O menor de 18 anos, ele não pode ser preso em flagrante. Que isso, professor? Não, cometeu o delito, não pode ser preso em flagrante? Não. Menor de 18 anos não é preso, ele é apreendido por flagrante, olha, apreendido por flagrante de ato infracional. Aqui chama flagrante delito. Ele comete delito? Ele não comete delito. Delito é igual a crime, não comete crime. Comete o chamado ato infracional, que é a conduta descrita como crime ou contravenção. Então, no caso dele, não pode ser preso, nunca poderá ser levado para a prisão. Para ele, é apreensão por flagrante de ato infracional. Qual que é a diferença? Nenhuma. Na prática, se for ver, mesma coisa. Né? Na prática é a mesma coisa. No entanto, criança não pode. Criança não. Você pode apreender por flagrante de ato infracional ou adolescente. Posso deter a criança? Deter a criança você pode. Ok? Não estou falando em detenção. Detenção é diferente. Deter é você restringir a criança porque ela está cometendo algum ato. Aí é possível. Vai deixar, sempre costumando. Se a criança vier te esfaquear, você vai deter ela? O próprio delegado pode deter a criança e encaminhar para o conselho tutelar? Pode. Você vai deixar ela te esfaquear? Não deixa te esfaquear. Deter eu posso. Ok? Delitos de trânsito. Lá no caso dos delitos de trânsito, não é possível prender em flagrante caso a pessoa, ela preste o socorro. 2 delitos que eu gosto de falar do delito de trânsito. É o homicídio culposo, quando na direção de veículo automotor, e a lesão corporal culposa, quando na direção de veículo automotor. Se a pessoa, ela vai lá e presta o socorro, não pode ser presa em flagrante, nem será exigida a fiança. Não pode, desde que ela preste o socorro. Preste o socorro quando possível, porque tem alguns casos que não é possível, né? Imagina você matar aí no trânsito, né? Matar um taxista. Perto de um ponto de táxi. Desde que seja homicídio culposo. Homicídio doloso não é CTB. Homicídio doloso é levado para o Código Penal, desde que seja culposo. Perto de ponto de táxi. O que os taxistas vão fazer contigo? Meu Deus, é lixamento na certa. Lixamento na certa. Então, ó, você presta socorro desde que possível. Desde que possível. Aí não cabe aí nossa prisão em flagrante. Também não pode serem presos em flagrante diplomatas, entra aqui a família dele, tem imunidades. Agentes consulares, a diferença dos agentes consulares é quando no crime cometido no exercício da função. Diplomata não, diplomata segue a lei do país dele, qualquer crime. Agentes consulares, somente no exercício da função. Presidente da República, o presidente da República só pode ser preso após o trânsito em julgado. O presidente da República só pode ser preso após o trânsito em julgado. Membros do Congresso Nacional, temos aqui os deputados federais, senadores, pode colocar aqui junto também deputados estaduais. Nesses casos aqui, deputados federais, deputados estaduais, senadores, só podem ser presos
por crime inafiançável. Se o crime é inafiançável, ele pode ser preso em flagrante. Crime inafiançável. E, neste caso, tem que ser encaminhado para o caso, né, para a casa respectiva. Se encaminha o caso para a casa respectiva, aí a casa deliberará sobre a prisão dele. Se não for crime inafiançável, não pode ser preso em flagrante. Magistrado e MP, a mesma coisa, somente por crime inafiançável. Advogado, está estudando aí o Estatuto da Ordem, né? Tem uma boa questão aqui. Advogado, quando no exercício da função, somente por crime inafiançável. Quando no exercício da função, somente por crime inafiançável. Mesma regra. Lei 9.099, Lei de Juizados Especiais. Pessoal, questãozinha boa lá de juizados especiais. Juizados especiais. Contravenções e crimes que a pena máxima não ultrapasse 2 anos. Procedimento sumário, pena máxima inferior a 4 anos. Procedimento ordinário, pena máxima superior, igual ou superior a 4 anos. Então, nosso procedimento sumaríssimo, que é a Lei 9.099, o que acontece? A pessoa não pode ser presa em flagrante, que não podem ser presas em flagrante, se ela for encaminhada diretamente ao juizado, ou assina um compromisso que vai comparecer ao juizado. Aí ela não pode ser presa em flagrante, desde que ela seja encaminhada diretamente ao juizado, ou assine um compromisso de que vai comparecer imediatamente, diretamente ao juizado. Se ela não assina o compromisso, você pode recolher ela ao cárcere. Ok? Questão boa também. Se o crime o qual cometido for de ação penal privada ou um crime de ação penal pública condicionado à representação. O melhor caso aqui, condicionado à representação. Crime de estupro. Imagina a seguinte cena. Chegou a autoridade policial e ela se depara com um estupro acontecendo. A autoridade policial pode prender em flagrante o autor do delito? Olha que interessante. Ela pode prender em flagrante? Não pode. Não pode prender em flagrante. Necessita de uma manifestação de vontade da ofendida. Mas cuidado, pô. Ela pode ali deter o cara e levar o cara para a delegacia? Pode, pô. Não pode lavrar o auto de prisão em flagrante e recolher o cárcere, desde que ela represente. Se ela representa, aí eu posso prender em flagrante, ok? Está lá acontecendo o delito. Ele pode tirar o cara e levar o cara para a delegacia? Pode, pode. Ele não vai poder lavrar o auto, se ela não representar, né? Se ela não representar, não vai poder lavrar o auto e recolher ele ao cárcere, ok? E por último aqui, artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Esse delito aqui, primeiro, ele é um crime. Primeiro que ele é um crime. É o chamado crime do usuário. Crime do usuário. Aquele que é encontrado, aquele que adquire e porta a droga para consumo pessoal. É crime, é crime. O STF já disse que é crime, então é crime. Beleza. Tem pena privativa de liberdade? Não tem pena privativa de liberdade. Temos advertência, prestação de serviço à comunidade, temos uma medida educativa para ele saber quais são os efeitos da... Ele já sabe, né? Mas vai saber quais são os efeitos da droga. Temos a admoestação verbal e temos a multa. Se eu não tenho pena definitiva como privativa de liberdade, eu vou ter pena processual que eu possa privar a liberdade dele? Não. Eu não posso prendê-lo em flagrante. Eu não posso prendê-lo em flagrante. Eu posso deter ele, pegar a droga e levar para a delegacia? Posso. Eu só não lavro o auto de prisão em flagrante. Encaminho ele diretamente ao juizado. Quem lavra quem vai fazer o termo circunstanciado é o próprio juiz. Na falta do juiz, vai ser o delegado. Ok? Prisão em flagrante. Vamos lá. Vou fechar aqui mais alguns pontos. Prisão em flagrante. Se eu encontro com uma pessoa cometendo delito, eu devo prender em flagrante ou eu posso prendê-lo em flagrante? Tem diferença, né? Ou eu devo ou eu posso. Ou o flagrante é obrigatório ou o flagrante é facultativo. Como eu sou o agente penitenciário federal, eu não tenho o chamado poder de polícia. Eu não sou obrigado a prender em flagrante. Então, no meu caso, flagrante facultativo. Qualquer do povo pode prender em flagrante. Qualquer do povo. Qualquer do povo poderá. E a autoridade policial deverá prender em flagrante. Costumo dizer, se a autoridade policial prende em flagrante, ela está criando um constrangimento, está restringindo liberdade, está cometendo um fato típico de crime, está cometendo um fato típico, mas tem uma excludente de licitude. Qual é a excludente? Estrito cumprimento do dever legal. Se for um particular que prende em flagrante, está cometendo um fato típico, está cometendo um constrangimento ilegal? Está. Qual é a excludente de licitude? Exercício regular de um direito. Modifica, ok? Vamos lá. Espécies de prisão em flagrante. Espécie de prisão em flagrante. Cuidado, para não cair em pegadinha. Primeiro, flagrante próprio ou real. A pessoa
está cometendo ou acabou de cometer. Está cometendo ou acabou de cometer, temos o flagrante próprio ou real. Relaxa, meu tempo não está acabando não. Flagrante impróprio ou quase flagrante. Se a pessoa for perseguida, aí é flagrante impróprio. Se a pessoa for perseguida. Cuidado com a palavra presumir, porque temos o flagrante presumido. Imagina a seguinte situação, uma pessoa, vamos aqui falar bem abertamente, vamos pegar a prática, logo fica melhor. Um negrinho passa correndo com uma bolsa na mão. E uma mulher grita assim, pega o ladrão. Ó, e você vai e persegue ele. Só que você persegue ele porque ele está numa situação que faça presumir que ele acabou de cometer o delito. Você persegue ele porque ele está numa situação que faça presumir que ele acabou de cometer o delito. É o flagrante impróprio ou flagrante presumido? Flagrante impróprio. É uma situação que presume que ele acabou de cometer. Temos a palavra presumir também no flagrante impróprio. E temos a palavra presumir também no flagrante presumido, que a situação é diferente. No flagrante presumido é o seguinte, não há perseguição. Depois de cometer o delito, você encontra com a pessoa, a autoridade policial vai lá e encontra a pessoa. E ela está com instrumentos, ela está com a arma do crime. Se ela cometeu um furto, ela está com o objeto do furto. Ela está em uma situação que faça presumir que ela cometeu o delito. Em uma situação que faça presumir que ela cometeu o delito. Aí é flagrante presumido ou flagrante ficto. Flagrante presumido ou flagrante ficto. Ok? Flagrante impróprio, que é o flagrante da perseguição. Qual é o prazo? Não é 24 horas. Por favor, não é 24 horas. Esquece, não existe prazo aqui. Ah, eu persegui ele durante 3 dias. Cabe flagrante impróprio? Cabe. Eu encontrei ele depois de 3 horas, mas ele não tinha nenhum instrumento, não tinha nada. Cabe flagrante? Não cabe. Eu encontrei ele, mas ele estava com alguma coisa. Aí cabe o flagrante presumido. Vamos em frente. Flagrante preparado ou flagrante provocado. Nesse caso aqui, a própria polícia, ela prepara, ela provoca o flagrante, ela induz o cometimento do crime. Entende o STF que, nesse caso, é crime impossível. Delito putativo por obra do agente provocador. É crime impossível, ok? Flagrante esperado. No flagrante esperado, a autoridade policial, ela fica na espreita, esperando que a pessoa cometa o delito. Esse caso é possível, ok? Flagrante esperado é possível flagrante. Flagrante forjado. Flagrante forjado é aquele delito, entre aspas, né, que a autoridade policial, ela vai lá e coloca uma prova falsa. Ela coloca no seu bolso, sem que você veja, ou até vendo, né, uma droga. Fala assim, ó, você está cometendo tráfico. É flagrante forjado. Também aqui, ó, não há falar em flagrante, ok? Prova falsa. Flagrante postergado, diferido ou retardado. Flagrante postergado, diferido ou retardado, está acontecendo a situação do flagrante. Está acontecendo. Só que a autoridade policial, ela imagina, se eu prender agora, eu não vou pegar o cabeça. Se eu prender agora, eu não vou pegar o cabeça. E eu quero pegar o cabeça da organização. Então, ela não prende em flagrante. Ela tem um dever. Ela não prende em flagrante. Ela difere, ela posterga, ela retarda esse flagrante. O flagrante postergado, diferido ou retardado, temos na lei das organizações criminosas. Nesse caso, não precisa de autorização judicial. E nesse caso, da lei das organizações criminosas, se não precisa de autorização judicial, é chamado de ação controlada descontrolada. Nesse caso geral aqui também é chamado de ação controlada. Lei das organizações criminosas, ação controlada descontroladas. Lei de drogas precisa de autorização judicial, ok? Controle jurisdicional, já até falado, controle jurisdicional. O juiz, quando recebe os autos do flagrante, se o flagrante for ilegal, ele tem que relaxar o flagrante. Olha que interessante. Se o delegado prendeu em flagrante e eu quero entrar com habeas corpus, eu entro contra o delegado, vai ser no juiz. O delegado não tem foro. Se o juiz ele já converteu o flagrante ilegal, aí o habeas corpus vai ser na pessoa do juiz. Porque o juiz aí que é a autoridade coatora. Então vai ter que ir para o tribunal. Aí vai ter que ir para o tribunal porque o juiz tem foro por prerrogativa de função. Então o juiz, ou ele relaxa o flagrante ilegal, qualquer que seja o crime, qualquer que seja a privação de liberdade, prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante, se for ilegal, cabe relaxamento. Relaxamento de prisão preventiva, relaxamento de prisão em flagrante e relaxamento de prisão temporária. Ou ele converte uma prisão preventiva, ele converte, aí ele se torna autoridade coatora, ou ele dá a liberdade provisória. Se temos uma excludente da licitude, ele não pode aplicar a prisão preventiva, ok? Tem que dar a liberdade provisória. Nesse caso, até sem fiança. Vamos lá, vamos em frente.
prisão temporária. Prisão temporária é prevista pela Lei 7.960. Vamos estudar um pouquinho e falar um pouco dela. A prisão temporária, ela é própria das investigações. A prisão temporária, ela é própria das investigações. Se ela é própria das investigações, ela não pode ser declarada de ofício pelo juiz. Ela não pode ser declarada de ofício pelo juiz. Não pode. Prisão temporária, não. Por quê? Ou ela vai acontecer se ela for imprescindível para as investigações do inquérito policial, ou, então coloca aqui, ó, ou, requisitos aqui alternativos, se a pessoa não tem residência fixa ou a identidade dela é duvidosa. Eu não sei a identidade dela. Então, ou esse caso de cima, ou esse caso de baixo. Somado. Então, vai ser 1 ou 2 mais um desses casos. Se a pessoa tem autoria ou participação, e aqui temos um rol taxativo. Se for um crime que não está aqui, não cabe prisão temporária. Tem que ser um crime que está aqui. Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, olha que interessante, extorsão. Será que esse rol aqui tem alguma coisa a ver com o rol dos crimes hediondos? Tem. Homicídio doloso vai ser caso de prisão temporária. Se for homicídio doloso simples, desde que atividade típica de grupo de extermínio, aí temos um crime hediondo. Se for homicídio doloso qualificado, crime hediondo. Sequestro ou cárcere privado, não. Roubo é crime hediondo? Roubo não é, mas o latrocínio, que é a pior forma de roubo, é crime hediondo. Extorsão é crime hediondo? Não. A extorsão qualificada pela morte é crime hediondo. Extorsão mediante sequestro, aqui temos o crime hediondo. Estupro, crime hediondo. Epidemia com resultado morte, crime hediondo. Envenenamento de água potável com resultado morte, não é crime hediondo. Quadrilha ou bando, não é crime hediondo. Tráfico de drogas é crime hediondo, Genocídio é crime hediondo, modificando aqui, né, o livro de baixo. Genocídio é crime hediondo. Tráfico de drogas não é crime hediondo. É crime equiparado hediondo. Tráfico de drogas, crime equiparado hediondo. E crimes contra o sistema financeiro nacional não é crime hediondo. Prazo, vou colocar aqui o prazo. Prazo da prisão temporária, 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. E se for um caso de crime hediondo, aí será 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Pode colocar nesse rol aqui, que não está na lista, mas é cabível 30 mais 30. Tráfico está ali, então tortura, terrorismo, vai ser 30 mais 30. O rol é taxativo, só que a lei dos crimes hediondos aumentou. E alteração de produtos para fins terapêuticos. Nesses 3 casos aqui, não estão previstos na lei de prisão temporária, mas cabe a nossa prisão temporária por causa da lei dos crimes hediondos, no prazo de 30 mais 30. Para fechar, prisão preventiva. Então tem prisão temporária, requisitos, prisão preventiva. Sempre diferencia. Por quê? Porque às vezes ele coloca a prisão preventiva e coloca um requisito de temporária, às vezes coloca temporária e um requisito de preventiva. Então, prisão preventiva. Condições de admissibilidade. Crimes dolosos com pena superior, pena máxima superior a 4 anos. Então, se a pessoa cometeu um crime e a pena é superior a 4 anos, em tese cabe prisão preventiva. Já condenado por outro crime doloso, independentemente da pena. Ok? A pessoa que é residente, aqui no prazo de 5 anos. Violência doméstica e familiar, independentemente da pena também. Mas não é só contra a mulher, pode colocar mulher, menor, criança, adolescente, idoso, deficiente. Então aqui, ó, violência doméstica e familiar, não é só caso de Lei Maria da Penha, que lá é só contra a mulher. Aqui, ó, contra a mulher, menor, idoso, deficiente. Ou, em último caso, se houver dúvida sobre a identidade. Aqui temos dúvidas sobre a identidade. Aqui na prisão temporária, tem dúvida sobre a identidade ou ele não tem residência fixa. Residência fixa não é requisito de prisão preventiva. Temos também prova da existência do crime de autoria. Aqui não fala um rol específico de crime. Aqui, qualquer crime. É bom que se fale. Desde que para esse crime eu tenho pena privativa de liberdade. Exemplo, o artigo 28 lá. Não vai caber, porque eu não tenho pena privativa de liberdade. Ok? Pode colocar aqui, ó. Nesses casos aqui, só tenho crimes dolosos. Crime doloso, pena superior a 4 anos. Já condenado por outro crime doloso. Violência doméstica e familiar contra a mulher, também doloso. E dúvida sobre a identidade civil da pessoa.
Nesse caso, é cabível a prisão preventiva até no crime culposo. Nesse caso aqui, até no crime culposo. E até na contravenção. Desde que lá na contravenção eu tenha a pena privativa de liberdade, a prisão simples. Se não tem prisão simples lá, não vai caber. Por último, periculum libertatis são requisitos para prisão preventiva. Garantia da ordem pública e econômica. Nesse caso, a pessoa tem que ficar presa, porque senão ela vai provocar um prejuízo caso ela saia. Vai praticar novos delitos, por exemplo. Então aqui, coloca assim, não cabe se for clamor público. Esse requisito aqui não existe. Clamor público. Meu tempo está acabando, mas não acabou ainda. Corta clamor público. Conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, aqui caso de fuga, por exemplo, caso de fuga, ou descumprimento das outras medidas cautelares diversas da prisão. Ok? Sei que foi rápido, mas com certeza vai ter questão na prova. Vou pegar a questão. Então, por favor, muita tranquilidade quando estiver fazendo a prova. Professor, caiu uma questão que eu não sei nada. Raciocine tudo o que você aprendeu durante a faculdade, vai te ajudar a acertar a questão da prova. Mesmo que você nunca tenha visto. O direito, ele é lógico. Temos um raciocínio. O direito é uno. A gente divide aqui por questão didática, mas o direito é uno. Ok? Então, uma boa prova, boa sorte é para os que não estudaram, boa prova é para aqueles que estudaram. Boa prova e até uma próxima oportunidade.